Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz assim: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. Diga isso comigo: todos os pecados. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor renova essa palavra todas as manhãs. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. A sua bondade se renova todas as manhãs. E nós estamos aqui convictos de que o Senhor nos convidou para participarmos, para sermos participantes desse reino. E nós precisamos entender qual é a sua vontade, o que é essa cultura desse reino. Nós queremos falar um pouco sobre isso aqui, Jesus. Nós cremos que o Senhor está nos direcionando aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor fale com cada um que está aqui, com cada irmão, com cada filho do Senhor, para que nós sejamos direcionados em nome de Jesus. Amém? Eu creio que isso é um assunto que nós precisamos debulhar ele, para a gente poder compreender de verdade o que nós estamos fazendo, quem nós somos, qual é o papel da igreja aqui nessa cidade, na sua vida, o que é, né, esse reino de Deus. Não vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, meditar nisso. Nós precisamos meditar na palavra, não só ouvir, mas ouvir e meditar, para que eu escute, para que ela entre dentro de mim, para que ela entre no meu coração e aí comece a dar frutos. E a maior manifestação dessa natureza de Deus na vida de alguém, o fruto, né, a manifestação não é o poder e a prosperidade. A maior manifestação da natureza desse reino de Deus na vida de alguém é compaixão e mansidão. Essa natureza que precisa estar em nós, porque nós fomos nascidos de novo, de uma nova natureza. Então, o que vai evidenciar essa natureza em nós, desse reino de Deus, é isso. É mansidão e compaixão. É isso que precisa exalar de nós. Porque a grande obra de Deus, deixa Deus falar isso para a gente aqui hoje. A grande obra de Deus na terra não é paralítico andar. É um pecador miserável se converter e se transformar em filho de Deus. Essa é a maior obra de Deus aqui na terra. É para isso que Jesus morreu na cruz. Essa é o alvo, esse é o objetivo de Deus, a gente entender esse reino. E eu sou esse reino. Você é cidadão desse reino. É o que Jesus fala em Mateus 6. Venha o teu reino. Que vem. Então, o que é esse venha o teu reino? Se estabeleça na terra. A partir de quem? Quem é que vai estabelecer essa cultura na terra? A igreja. A igreja do Senhor. A igreja de Cristo. O que é uma cultura? Cultura é uma ciência social com um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas aprendidos de geração em geração através da vida em comunidade. Através dessa vida comum, nós vamos passando isso de geração para geração até que isso se torne uma cultura. Não é um movimento. O movimento vem e vai, a cultura permanece. É para isso que nós fomos chamados. Porque lá em Colossenses 1,13 nós lemos o quê? Que ele nos tira do império. O que Jesus está querendo falar com a gente quando ele diz isso? Ele me tira, me transporta, ele me arranca do império das trevas e me transporta. Me leva para um outro lugar, que é o reino do seu Filho. Então ele me tira dessa forma de pensar império e me leva para uma nova forma de pensar reino. Amém?
Ele me tira da escuridão dessa forma natural, humana, individual de pensar, como império, e me transporta, me leva para um novo entendimento. E se transportar é ser transformado no entendimento, amém? Não é uma outra dimensão. Amém, irmão? É uma forma de pensar. Então ele me leva agora a pensar de uma nova forma, na maneira do reino. Porque o império e o reino, escute isso, presta atenção, o reino e o império eles são muito parecidos. Se a gente não tomar cuidado e tiver discernimento de Deus, nós vamos estar vivendo o império achando que é reino. Qual que é a característica do império? A característica do império é que lá tem um faraó, um rei, um senhor feudal, o cara que manda, e ele se mantém como? Como que ele mantém o seu poder? Explorando a necessidade das pessoas. É o império. Ele mede as pessoas por mérito. Então, e descarta aquelas pessoas que não se enquadram no seu jeito de pensar. Se você está num lugar que as pessoas descartam você, porque você pensa um pouco diferente, esse lugar é um reino, esse lugar é um império. E lá tem um imperador que, se você pensa diferente, olha, ele manda cortar a cabeça. Você não serve. Então nós estamos aqui para combater, nós fomos levantados como igreja, no meio dessa loucura, a partir de nós, a partir do momento que eu sou transformado, na minha forma de pensar, começa a se estabelecer na minha vida essa cultura. E daqui a pouco na minha casa. E daqui a pouco nos irmãos que caminham comigo. E daqui a pouco isso vai se espalhando. Quem está entendendo isso aqui? Amém? E o reino de Deus, o Senhor, ele se movimenta. Nós precisamos nos movimentar a partir da fidelidade. Eu vejo hoje em dia todo mundo se movendo e se relacionando por lealdade. E a Bíblia não diz que Deus é leal, a Bíblia diz que Deus é fiel. Você quer um exemplo simples para a gente entender isso aqui? A balança. Quando você vai lá no supermercado, quando você vai na farmácia, você sobe na balança, irmão, você gostando ou não, você estando feliz ou não, ela vai te falar exatamente o peso que você está. A relação sua com a balança, ela é o quê? Fiel. Porque se ela fosse leal, ela ia baixar um pouquinho e falar assim, não posso deixar meu irmão triste. Vou melhorar aqui o número. Isso é fidelidade. As relações precisam estar aprofundadas para que a gente possa ser fiel um com o outro. Porque Deus é fiel. Com você, com a gente, com a comunidade. É mais ou menos assim, ó, você faz uma coisa errada, aí de repente, passa uns dias, Marquinhos, chega um irmão e fala assim, Marquinhos, eu tive um sonho com você. Você fez uma coisa errada, ninguém sabe, você fez escondido. Aí de repente chega alguém e fala assim, Marquinhos, vigia. Eu tive um sonho com você. Quem é que está te entregando? É o Espírito Santo, por quê? Porque ele é fiel. Ele não vai te acobertar. Deus não vai acobertar ninguém. A gente não tem. Quem está entendendo isso aqui? É igual o amigo que trai. Você fica sabendo que seu amigo traiu a esposa, você esconde dela para ser leal a ele. Ao invés de ser fiel à relação e contar para ela o que precisa ser contado. A verdade. Compreende isso ou não? É assim, esse é o movimento de Deus. Esse é o movimento de Deus. E quando a gente entra para esse reino, e a gente precisa entender isso na profundidade que isso exige de nós, esse reino de Deus, quando a gente compreende o que Cristo é, o que Cristo veio fazer, o que Cristo
nos comissionou a fazer. Eu preciso entender que agora, nesse reino, escuta uma coisa aqui, deixa Deus ministrar isso na nossa vida aqui nessa noite. Se eu não estiver preso a Cristo, se eu não for escravo de Cristo, se eu não for escravo do reino, eu vou ser escravo de alguma coisa. Alguma coisa nessa terra vai me aprisionar. E pode ter certeza, mas é uma coisa passageira, superficial, carnal. Se eu não estiver preso à eternidade, a Cristo, a essas coisas que nós estamos conversando aqui, eu vou estar escravo de qualquer outra coisa. Eu me aprisiono talvez numa imagem, eu me aprisiono numa vaidade, eu me aprisiono no dinheiro, eu me aprisiono no trabalho, eu estou cativo, preso, sempre alguma coisa. Por isso que Paulo fala assim, ó, eu sou o quê? Prisioneiro de Cristo. Nossa, eu sou prisioneiro de Cristo. Esse é o entendimento, irmão, que nós precisamos ter. E hoje eu estou aqui nessa noite para lembrar você, eu estou aqui nessa noite para te lembrar dessas coisas eternas. Eu estou aqui para te lembrar do céu, eu estou aqui para te lembrar do que Deus prometeu. Eu estou aqui para abrir os nossos olhos. Porque, irmão, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, Rod? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E esse texto, o contexto dele não é ganhar pessoas lá fora, não, para Cristo. O que adianta eu ter coisas? O que adianta eu conquistar lugares? O que adianta eu ter posses? O que adianta eu ter um patrimônio se eu estou perdendo a minha alma? Quem está entendendo isso aqui? O que adianta a gente lutar, acordar cedo, conquistar essas coisas e eu estou sacrificando a minha alma? Eu estou perdendo a minha alma. Você pode ser um cara de sucesso, você pode ser um cara rico, você pode ser um cara que conquista muitas coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que não deixe essas coisas te roubar a eternidade. Não deixe o amor, o apego a essas coisas te afastar e te roubar aquilo que é mais importante. É isso que ele está querendo dizer para nós. O que adianta? O que Deus está propondo aqui, irmão, essa é a cultura do céu. É esse evangelho que Deus está ensinando para nós. É o evangelho relacional, uma cultura relacional. Relacionamentos enraizados. Amém? Aqui a gente briga, mas a gente não aparta. Aqui a gente tem diferenças, mas a gente não aparta. Porque foi gerado coisas profundas. Foi gerado no dia a dia raízes profundas. Se Deus não construir raízes profundas, não cresce para cima. Se Deus não estabelecer para baixo, se isso não crescer, se os nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus não forem profundos, irmão, nada vai crescer para cima. Porque primeiro, na mesma proporção que cresce para baixo, cresce para cima. Você quer construir relacionamentos duradouros, irmão? Vai aprofunda. Sai do superficial. Sai desses encontros superficiais só de um domingo, irmão. Vai viver a vida do seu irmão, vai cuidar dele. Deixa ser cuidado. Mistura, aprofunda, para a gente começar a viver isso. Amém? É isso que Deus está querendo falar com a gente aqui. E nesse reino de Deus, esse reino que Jesus vem estabelecer, ele vem apresentar uma coisa para nós que talvez os judeus conheciam tudo de Deus, mas não sabiam o que Jesus veio apresentar, que é um Pai. Deixa Deus falar algo com a gente aqui hoje, guarda isso no seu coração. Deus eu adoro com sacrifício.
Desde o Velho Testamento. Deus eu adoro com sacrifício, com oferta, mas o Pai, eu honro, o Pai eu adoro com obediência. Amém. O Pai, eu adoro Ele quando eu obedeço os seus mandamentos. Quando eu obedeço a sua voz, quando eu obedeço a sua palavra. Quando eu deixo de viver o que eu quero e começo a viver o que Deus está falando. Quem está entendendo isso aqui? É isso que o Senhor está ministrando na nossa vida. E se esse relacionamento não for profundo, talvez você já viveu isso aqui que eu vou falar. Se os nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros não forem reconciliados e profundos, nós vamos jogar tudo para cima, às vezes por causa de um momento que eu estou irritado. Às vezes por causa de uma irritação você perde seu casamento. Às vezes por causa de uma irritação, de um momento difícil, de um remédio que você esqueceu de tomar e sua cabeça não está boa, você perde relacionamentos profundos, amizades, ministérios. A gente perde pessoas por causa disso. Entenda isso, irmão. Entenda isso que Deus quer falar e está fazendo entre nós. Nós fomos chamados para reconciliar pessoas. Nós fomos chamados para para ajudar as pessoas a reencontrar o machado que caiu. Eliseu disse para o menino, onde é que caiu o machado? Volta lá, vamos achar onde foi. Nós fomos chamados para isso. Para ajudar pessoas que se perderam ao longo da caminhada e que estão se perdendo. Irmão, nunca vi tanta gente desigrejada igual hoje. Pessoas que deixaram o machado cair, não sabem aonde, se perderam. E o Senhor está levantando a gente como uma geração, talvez, dos Eliseus, para fazer essas pessoas se reencontrar. Talvez o nosso ministério familiar seja um desses. Para ajudar as pessoas a se reencontrar. Isso é o reino de Deus. 2 Reis, capítulo 6, o verso 6 está lá. Está escrito lá. Onde é que caiu? Talvez você está aqui dentro hoje e esse machado caiu. Se perder. A sua vocação, a sua vontade de servir, o entendimento seu. Talvez hoje nós estamos aqui para reencontrar esse machado que caiu. Glória a Deus. E nesse caminhar, nesse processo, Deus está nos preparando, está te preparando para a gente se tornar um homem segundo o coração de Deus. Se prepara. E aqui eu quero dizer isso com todas as letras. Se prepara. Sabe porque no meio do caminho vai ter gente, e Deus que levanta, irmão, Deus que permite. Presta atenção nisso aqui. No meio dessa caminhada, dessa formação desse homem, segundo o coração de Deus, vai ter gente igual a Mical, que vai rir do que você carrega. Vai ter gente igual Saul, que não vai querer, vai te perseguir quando ele vê que você está crescendo mais do que ele. Vai ter Golias, que vai ser usado por Deus para você vencer os seus medos. Então vai ter esse tipo de gente na nossa vida, para que eu alcance o objetivo que Deus quer. Que eu seja um homem segundo o coração de Deus, nesse reino que Ele está implantando. Porque precisa ser o coração dele para que eu acerte o alvo. Porque se eu caminhar com o meu coração corrompido, caído, irmão, não vai funcionar. Porque, entenda isso em nome de Jesus, a carne não consegue discernir as coisas do Espírito. Por isso eu preciso desse coração novo em Deus. Amém? Por isso, por favor, nós não temos que aperfeiçoar a carne. Você não tem que melhorar a performance. Nós temos que nascer de novo.
nos arrepender, irmão, de todo coração e nascer de novo hoje aqui. Para que nos dê esse coração. Para que eu não ande mais de acordo com o que eu acho, Mayra. Mas eu comece a caminhar de acordo com aquilo que Deus diz. Não é o que eu acho que dá certo, é o que Deus diz que vai dar certo. Glória a Deus, irmão. É o que o Senhor está apontando. E eu creio nisso, irmãos. Pode prestar atenção na sua vida. Deus está aumentando o fogo desses dias. Deus está querendo apurar o nosso coração nesses dias. O cerco vai apertando, as coisas vão apertando, é porque Deus está preparando a gente. Por isso que quando a gente fala assim, o Senhor precisa me encher do Espírito. Por isso que no reino a gente se move pelo Espírito. Porque é Ele que me conduz, é Ele que me orienta. Amém? Esse vento do Espírito que a Bíblia diz é um vento que vai me orientar. Não é esse vento que a gente vê por aí que te arrebata, que você perde sentido, que você não sabe o que você está fazendo, que você rodopia, que você cai no chão e daqui a pouco você continua o mesmo lazarento, o mesmo miserável. Não é disso. O vento, ele vem não é para desorientar, gente. Ele vem para orientar. Me dá direção. Eu tenho que sair daqui não arrebatado, flutuando, não. Eu tenho que sair daqui convicto do que Deus quer para a minha vida. Amém? Eu tenho que sair daqui com uma certeza. Glória a Deus. Por isso que o que precisa reinar em nós? Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim, ó. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas é o quê? Quem lê Bíblia aí? Justiça, paz e alegria. No Espírito. Não é uma justiça minha. Não é uma paz que eu acho que eu estou vivendo. E não é uma alegria que eu acho que... O que é alegria? É no Espírito. Por isso ele tem que me orientar. Por isso ele tem que renovar em mim um coração. Para que eu me alegre com que realmente ele se alegre. Glória a Deus. O que precisa então reinar no nosso coração para a gente viver isso? Uma mentalidade, guarda isso. Guarda isso como comunidade, como igreja, nas suas relações, aonde for. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade que liberta as pessoas. Amém? Eu não estou aqui para te aprisionar a mim. Estou aqui para te dar liberdade, para te libertar. Os pastores foram levantados para libertar as pessoas, não torná-las cativas. Nós fomos levantados para uma mentalidade que liberta e emancipa as pessoas. Amém? Libertar. O reino, o evangelho é para libertar as pessoas. Para que elas livres façam a vontade de Deus. Movidas por quem? Pelo Espírito. Por isso você precisa orar nele. Por isso que nesse tempo não dá para viver movido pela carne. Eu tenho que ser movido pelo Espírito. Glória a Deus. Você pegou isso aí no seu coração? Pega. Eu preciso ser movido pelo Espírito. Amém? Porque no reino nós não exploramos. Pelo contrário, no reino nós servimos uns aos outros. Dando graça, dando glória. No reino eu não exploro ninguém. Porque eu tenho uma patente maior. Eu tenho, sei lá, tenho uma autoridade. No reino eu sirvo. No reino, o que quer sentar na frente, senta atrás. Isso é confronto, irmão. Isso é Deus confrontando a gente quer aparecer, a gente quer estar em evidência, a gente quer tocar melhor, a gente quer cantar melhor para que eu apareça. A gente quer pregar bonito, com eloquência, para que as pessoas vejam. E Deus confrontando essa carne maldita da gente, colocando a gente no nosso lugar. Amém.
Glória a Deus, irmãos. Esse é o Rei de Deus. Essa é a cultura do reino. Esse é o jeito de Deus se mover na terra. Você já viu, presta atenção nisso aqui. Você já viu Jesus constranger alguém com a sua santidade? Você já viu Jesus constranger alguém porque ele era santo, santo, santo? Não, Jesus constrangia as pessoas com o seu amor. Ele encharcava as pessoas com o seu amor e constrangia elas. E por isso as pessoas se desmontavam na frente dele, não tem como. O amor de Deus ele é irresistível e é esse amor que eu tenho que apresentar. Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deixa isso aqui entrar no nosso coração. Por isso que ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o reino é misericórdia. Império é juízo. Eu, com a minha forma humana, eu quero logo estabelecer juízo sobre a vida de alguém que eu acho que não se adequou àquilo que eu penso. Em vez de exercer o quê? Misericórdia. A misericórdia vence. A misericórdia é um outro nível de entendimento que Deus está levando a gente. Para a gente se relacionar com as pessoas. Porque quem é que está por trás de alguém que tem um comportamento que a gente reprova? Quem é que está por trás? É um ser humano. É um ser humano que precisa ser amado e não apedrejado. Reino de Deus. Os fariseus fazendo juízo de uma mulher que adulterou. Jesus vem e faz o quê? Misericórdia. Quem tem pecado atira a primeira pedra. Porque nós estamos mexendo com a eternidade, gente. Presta atenção nisso. Dependendo do que a gente fala, do que a gente faz como igreja, a gente condena alguém ao fogo eterno. Tem muita gente afastada do evangelho porque encontrou pessoas fazendo juízo e não misericórdia. E não justiça de Deus. Tem muita gente perdida, afastada, se perdendo porque encontrou no meio do caminho homens com pedras nas mãos. Ao invés de um coração aberto para receber. Esse é o reino de Deus. Vem cá, meu filho, o que você fez é terrível, mas vem cá. Quem está entendendo isso aqui? Não desista de alguém porque ela não deu a resposta que a sua teologia esperava. Ame mais, chega mais perto. Chega mais perto, até que um dia a chave vai virar, irmão. Ah, vai virar, eu sei que vai. Porque é o amor de Deus que está sobre você. A misericórdia na nossa vida, como filhos de Deus, tem que triunfar. Na vida de todos aqueles que estão perto de nós. Esse é o reino de Deus. Porque vai chegar o dia em que Ele será o juiz que vai julgar. Mas hoje Ele é o quê? Advogado. Hoje Ele defende. Hoje Ele abraça. Hoje é misericórdia. Reino. Reino. É chegado entre vós o reino. Vocês conduziam assim, mas agora é chegado entre vós o reino de Deus. Antigamente era juízo, vocês faziam juízo por causa de comportamentos, mas agora eu vim estabelecer um reino que é a partir da misericórdia. Precisa voltar, irmão. Precisamos voltar a ter lágrimas nos olhos por gente, por pessoas.
A gente está chorando porque o nosso carro foi apreendido, porque eu não paguei as multas. Porque a varanda da sua casa caiu. Porque você teve problema. Porque você não tem dinheiro para pagar a conta. Aí você vai chorar nos pés de Jesus por essas coisas. Ao invés de se alegrar, porque você tem a oportunidade de orar para alguém. E chorar, irmão, se derramar. Esse é o amor de Deus, precisa estar entre nós. Eu choro pelos homens dessa casa aqui, eu choro pelos líderes, eu choro pelo pastor Lemoy, eu choro pelos presbíteros, eu choro por todo mundo. Eu choro quando eu vejo eles sem compromisso com os outros. Eu choro quando eu vejo eles só preocupados com as suas coisas. Eu choro, irmão, quando eu vejo uma igreja que só olha para si. Eu choro quando vejo uns sem misericórdia com outros, sem compaixão uns pelos outros. Ultimamente, o meu choro é por isso. Para que Deus levante uma igreja que tenha amor, que tenha misericórdia e compaixão uns pelos outros. Para que esse reino de Deus seja estabelecido. Eu choro para que Deus pegue cada um de vocês. Eu choro para que Deus pegue o Roger, a esposa, né? Porque à medida que a gente vai se desprendendo da terra, a gente vai avançando no reino. Quanto mais preso nas coisas da terra, menos eu consigo entrar para o reino. Glória a Deus, irmãos. Está fazendo sentido para você? Está entendendo? Ao invés da gente falar assim, ó, esse cara não quer nada com nada. Ajuda mais uma vez. Ah, esse cara aí, larga a mão disso aí que o cara não quer nada com Deus. Tenta mais uma vez. Porque você está melhorando. Porque você está sendo longâmino. Você está tendo mais amor. Irmão, presta atenção nisso. Deus não perde viagem. Se não está funcionando do lado de lá, está funcionando do lado de cá. Deus está pegando você. Se Deus ainda não está trabalhando do lado de lá, como eu gostaria que estivesse, mas está trabalhando do lado de cá. Pega na mão, caminha mais uma milha. Se chamar para andar um, anda duas. Anda, caminha, tenha mais misericórdia. Porque se não pegar de lá, vai pegar de cá. Glória a Deus. Deus não perde viagem. Insiste, tenta, vai para cima. Vai lá. Porque a Bíblia diz, Lucas 17, verso 20, o reino de Deus não está aqui, não está ali, não está nas coisas. O reino de Deus está onde? É você que carrega. É eu que apresento o reino com a minha vida. Sou eu, nós como igreja, que estamos apresentando Cristo. Não são com as minhas conquistas, é com a vida que eu levo. Glória a Deus. Queria orar, vamos orar um pouquinho, fique de pé.